dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer aqui, colocar o nosso título na nossa live e alguns convitinhos aqui. E é isso aí. Já estamos online. Vitor, seja bem-vindo, meu querido. Paz do Senhor esteja contigo. Pessoal, para ficar registrado aqui na live, minha esposa nada de ame, para ficar registrado aqui na live, vamos abaixar um pouco. Para ficar registrado aqui, hoje dia 8, terça-feira, dia 8 de setembro, nós estamos aqui com a nossa live Inteligência Emocional por trás do livro de Provérbios. E hoje é o capítulo 8, nós vamos analisar o capítulo 8. Ontem tivemos a participação da Patrícia, foi uma participação abençoada, tivemos vários comentários, várias participações também, comentários durante a live, foi muito prazeroso. Lembrando vocês, já deixando o convite aqui, que amanhã, por volta das 6 horas da manhã, às 6 horas da manhã em ponto, estarei aqui com o pastor Alex Oliveira, homem de Deus, uma pessoa brilhante, um rapaz muito cheio de Deus, que vai aqui também amanhã às 6 horas da manhã para tratar do capítulo 9, mas hoje é o capítulo 8, ok? Então, como nós sempre fazemos no início das nossas lives, vamos fazer uma oração para entregar a Deus esse momento aqui. Paizinho querido, amado, pelo 8º dia seguido estamos aqui, Senhor, entregando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, de fazer essas lives, de ser teu instrumento, Senhor, para que o Senhor alcançasse outras pessoas, para que o Senhor nos desse o entendimento necessário por trás da palavra, Pai, através do estudo, através da leitura, através das participações especiais que teremos aqui, que já tivemos, que o Senhor possa revelar aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações, Pai. Diminua esse teu servo para que o Senhor cresça, Senhor. Que o Senhor se faça presente durante essa live. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, as pessoas que virão assistir depois e aquelas que até assistirão enquanto a live estiver gravada, Pai. Que o Senhor possa entrar com toda sorte de bênçãos e providências na vida da pessoa, Pai. O Senhor é um chamador, que se passarão por aqui é que precisam da Tua palavra, Pai. Derrame suas bênçãos sobre nós, que Teu Espírito Santo nos guie. É tudo que nós te agradecemos desde já, Pai. E te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, então vamos lá. Para a gente poder recapitular como a gente faz em todas as nossas lives. Deixa eu só achar aqui um pouquinho. Como a gente sempre faz em todas as nossas lives, a gente dá uma breve recapitulação do que a gente aprendeu até agora, né? Foram 7 capítulos que a gente já leu, já meditou sobre a palavra de Deus aqui, sobre o livro de Provérbios. No capítulo 1, nós aprendemos, aliás, Deus nos mostrou através da palavra, que a prosperidade para a vida verdadeira é a sabedoria, ou seja, a sabedoria é o que nos dá uma vida próspera e verdadeira. No capítulo 2, ele nos ensinou a receber tal sabedoria, como receber tal sabedoria. E aqui é legal a gente fazer uma pequena parênteses aqui para falar novamente que é princípio primordial para ter sabedoria, ter temor a Deus. Está lá no capítulo 2, não me recordo o versículo. Diz a palavra de Deus, temor à sabedoria é essencial. Aliás, o temor a Deus é essencial para alcançar a sabedoria. Então Deus nos diz claramente que nós devemos ter temor para alcançar a sabedoria. No capítulo 3, nós aprendemos, e Deus nos disse claramente lá, que Silene, seja bem-vinda, Deus abençoe, Bianca também. Deus nos diz lá no capítulo 3 que quando a prosperidade vir, veja bem, se ele está falando que quando a prosperidade vir, quer dizer que ela virá.
Então você tem que pedir a sabedoria com fé, você tem que ter temor a Deus, buscar de todo o seu coração, e a sabedoria virá. E quando ela vier, junto com a prosperidade, nós não nos esquecemos de onde ela veio, de onde ela procedeu, ou seja, ela veio por intermédio de Deus, por intermédio da sabedoria que Ele nos deu. E hoje nós vamos entender, já adiantando aqui um pouquinho, que o próprio Deus é a sabedoria, né? Então ele é muito louco, porque diz que Ele nos dá a sabedoria, mas ao mesmo tempo Ele é a sabedoria. Então Ele se dá para nós. Olha que lindo. Então no capítulo 3, quando a prosperidade vier, que nós não esqueçamos de onde ela veio. No capítulo 4, lá do livro de Provérbios, Salomão continua a falar com seu filho sobre os benefícios e atributos da sabedoria. Ele nos dá um conselho valiosíssimo: adquire a sabedoria. Salomão, fazer outra parte aqui de relembrar, Salomão, quando questionado por Deus o que queria, Deus lhe disse para ele pedisse o que ele quisesse. Ele pediu simplesmente sabedoria. Ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido reinos, várias outras coisas, mas ele pediu somente a sabedoria. E a sabedoria foi lhe dada por Deus. Deus ficou tão feliz que lhe deu muito mais. Falou que lhe daria sabedoria que nenhum outro homem já tivesse tido ou teria. E no capítulo 4, esse Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, ele, conversando com seu filho, continuou falando sobre seu filho, com seu filho, sobre os benefícios da sabedoria, sobre os benefícios e os atributos que a sabedoria nos dá. E ele disse para o filho dele: adquire a sabedoria, filho. Entre tudo que você tem que buscar, que lutar, que correr atrás, dê valor para a sabedoria. Busque, em primeiro lugar, a sabedoria. Deixa eu só por aqui, tá meio. Busque em primeiro lugar a sabedoria. Celton, seja bem-vindo, meu querido. Deus vos abençoe. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui. Deu isso. Ok? No capítulo 5, Deus nos chamou a termos atenção. Ele nos chama a nossa atenção de novo. E nos diz claramente, lá no primeiro, para a gente alcançar a sabedoria, para a gente buscar a sabedoria, para a gente não virar as costas e não esquecer de onde ela procedeu. E assim como Jesus, aliás, assim como Salomão disse ao seu filho, ele nos convida a buscarmos a sabedoria. No capítulo 5, ele nos chama a atenção, principalmente a não abandonarmos a sua palavra, e nos fala sobre a mulher estranha. Entendo como relacionamentos estranhos também, e relacionamentos fora de sua palavra, falsas doutrinas, falsos profetas. E tratamos também no capítulo 5 sobre a sexualidade. Deixa eu só anotar aqui. Ok? No capítulo 6, nós compreendemos a importância em não sermos fiadores ou avalistas. Aprendemos também sobre o perigo das palavras daqueles homens maus, mulheres más, dos semeadores de discórdia, dos perigos, dos pecados sexuais, e sobre a preguiça e a necessidade do homem de se sentir importante aos olhos de Deus. O capítulo 6 foi muito lindo também. Ontem, no capítulo 7, junto com a Patrícia, nós aprendemos sobre o perigo do adultério, da lascívia, da pornografia e outras atitudes que causam a ruína de várias famílias. Foi muito lindo até agora o que nós aprendemos, e hoje nós vamos entrar no capítulo 8. No capítulo 8 é muito lindo, que já no início diz assim: porventura não clama a sabedoria e não faz ouvir a sua voz a inteligência? Everson, seja bem-vindo, meu querido. Capítulo 8, verso 1. Porventura não clama a sabedoria e não faz ouvir a sua voz a inteligência?
todo esse capítulo 8, ele é dedicado à sabedoria, que é a palavra de Deus. Portanto, o verdadeiro evangelho faz o seu chamado aos homens, assim como nós temos que ficar atentos que também o falso evangelho, as falsas teorias de Jesus, contra Jesus ou querendo deturpar a palavra de Jesus. Então, já no início, Deus nos convida a guardarmos a sabedoria e a ficarmos atentos contra falsas sabedorias. O capítulo 8 ele é muito extenso. Então, como nosso tempo aqui voa, 1 hora passa rápido, a gente compreende que talvez alguém possa já ter estudado um pouco em casa, ou tenha conhecimento, assim como o Everson também está fazendo um devocional dedicado ao livro de Provérbios também. Traz muita sabedoria, agrega muito aqui as nossas lives, né, Everson? Eu pontuei alguns versículos aqui para a gente estar desenvolvendo, e foi o que mais me saltou aos olhos. Eu vou direto no verso 14. No verso 14 diz assim, aliás, no verso 13, onde fala sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. O mau caminho é tudo que está contra a palavra de Deus, tudo aquilo que não está em acordo com a palavra de Deus. Ô meu irmão Nero, você é bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe, sempre participando conosco, sempre enviando mensagens que nos edificam. Deus é contigo, meu querido, Deus te abençoe. No verso 14 diz assim: meu são os conselhos e a verdadeira sabedoria. Eu sou a inteligência, ou em outras versões, eu sou a sabedoria. Minha é a fortaleza. Nessa passagem o Senhor está dizendo que na realidade ele não tem conselho, e sim que de fato ele é o conselho. E aqui é interessante, né, essa palavra me fugiu agora, mas acho que tem muitas vezes que aparece na Bíblia a palavra, a frasinha eu sou. Né? Então o próprio Deus aqui está nos mostrando que ele é a sabedoria. Então é legal que quando a gente busca, quando a gente entende lá atrás que a necessidade de buscar a sabedoria, né? Aqui lá em 1 Tiago capítulo 5, ele fala de buscar a sabedoria. Vou ler aqui um trechinho, diz assim lá em Tiago capítulo 1, verso 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. E aqui, se a gente entender, se a gente fizer uma junção, que veio na mente, eu gosto muito desses insights que nos dá a Bíblia, lá no verso 14 do capítulo 8: meu são o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou a sabedoria. Agora vamos lá para Tiago, verso 5. O capítulo 1, verso 5, isso. Vamos trocar, se Deus está falando que Ele é a sabedoria, vamos ler o verso 5, o verso 5 de Tiago 1, e vamos trocar. Onde diz sabedoria, a gente vai colocar a palavra Deus. Então vamos trocar, vamos entender o que está falando aqui. Diz assim lá na palavra de Deus, lembrando que a gente está trocando a palavra sabedoria pela palavra Deus. E se algum de vós tem falta de Deus, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha que lindo o entendimento que a gente tira, e que a gente sabe disso, nós que somos cristãos, nós que estamos lendo a palavra, estamos nos dedicando ao estudo. Deus é Deus, Ele é o princípio, Ele é o verbo. Antes de tudo existir, Ele já existia, e Ele nos diz várias vezes durante a Bíblia, de diversas formas diferentes, vários pregadores, vários estudiosos leem a palavra, e cada um interpreta, cada um tira um conhecimento, mas em tudo, Deus está falando: me busque, me busque. Tem vezes que Ele se diz
ele se coloca, se diz não, ele se coloca como a própria sabedoria. Através de Jesus, ele diz que ele é o único caminho até o próprio Deus. Então tudo na palavra de Deus nos remete a uma busca que nós devemos ter a Ele. E Ele se mostra diversas vezes na Bíblia, em diversos momentos, Ele se mostra receptivo, Ele se mostra verdadeiramente para nós. E no dia a dia, através de anjos que Ele coloca na nossa vida, Ele se mostra, ou seja, Ele nos cerca desde antes de nós nascermos. E Ele só quer que nós o desejemos, que nós o busquemos de livre e espontânea vontade, que aquele livre arbítrio que Ele nos deu, que nós usemos esse livre arbítrio para buscar a Ele, para decidir por Ele. E Ele é tão bondoso, é tão generoso, que na palavra dele, Ele diz o que vai acontecer se a gente recusar a Ele. Ele nos alerta e Ele nos dá as dicas em diversos versículos, capítulos. Ele fala: se fizeres assim, se fizeres assado, você vai chegar até mim, você vai ter bênção, você vai ter honra. Então é o livro mais completo existente no mundo. E a gente até emociona para falar, porque quem somos nós para poder falar dele, não é verdade? Mas não tem outra coisa melhor para falar senão do próprio Deus. Amém? Então, prosseguindo aqui na nossa leitura, meus irmãos, o pessoal que está assistindo aí também, quiser deixar algum entendimento, alguma mensagem, fique à vontade. Eu peguei umas anotações aqui, fiz anotações, mas praticamente baseadas nas anotações da Rosana Garcia. Eu não achei o Instagram dela ainda para colocar lá, viu? Eu gostei demais, Rosana Garcia Barros. Tem uma parte aqui, como a gente diz, como nós já comentamos até aqui. Rogério, seja bem-vindo, meu irmão. A narrativa desse capítulo todo apresenta a sabedoria de forma personificada, como a gente acabou de ler aqui. Apresenta a sabedoria como uma pessoa. E qual pessoa que é? É o próprio Deus, aqui no verso 14, onde ele diz: eu sou a inteligência, eu sou a sabedoria. Então, ele apresenta-nos de uma forma personificada como sendo ele mesmo, né? Mas não faria sentido a sabedoria dizer que ela é a verdadeira sabedoria, e nem o próprio Salomão declarar ser ele mesmo o entendimento. Na afirmação central aqui, onde diz eu sou, quem se declara eu sou? Está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Né? Como a gente comentou agora há pouco, diversas vezes Deus diz lá na frente de Jesus, em João capítulo 8, verso 24, disse Jesus: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Né? Então o próprio Jesus Cristo, o verbo, o eu sou, ele é a fonte de toda a sabedoria e de todo o entendimento. Então, se nós estamos buscando, se a pessoa está buscando a Jesus, consequentemente ela alcançará a sabedoria. Né? Se a pessoa está buscando a sabedoria, no decorrer do caminho, ela vai descobrir a Jesus, ela vai descobrir a Deus. Então está tudo interligado. E é lindo, é maravilhoso esse livro aqui. E me veio um insight agora, que veio ontem, e lendo um pouco para a gente poder estudar, para fazer as lives. Não basta a sabedoria, né? Não basta alcançarmos a sabedoria, não basta termos a sabedoria, como o próprio Salomão, né? A gente relembrando aqui, Deus deu a Salomão a sabedoria, a maior sabedoria que já existiu e que existirá. Salomão teve a maior sabedoria de todas. Só que no final da vida de Salomão,
ele deixou da presença de Deus. Ele casou com várias mulheres, se não me engano mais de 1000 mulheres, e algumas não eram do povo de Deus, algumas traziam consigo seus ídolos, e foi enfraquecendo. Salomão foi enfraquecendo na fé, foi se afastando de Deus. Então a gente tira o entendimento com Salomão de que não basta só ter sabedoria, que você pode ter a maior sabedoria de todas, né? Você pode ter a maior sabedoria de todas, mas se você não tiver a presença, não vai te agregar muito, porque você vai acabar se afastando. Deixa eu só anotar aqui esse insight aqui. Zé Louco, né? Dar uns insights, a gente tem que parar para anotar, para não poder perder o raciocínio. O Neto diz: bom dia, aquele abraço, meu abençoado, fique com Deus, vai dar tudo certo, amém, vai dar tudo certo sim. Minha esposa diz: Deus é, se precisamos de consolo, eu sou se precisamos de perdão, eu sou se buscamos a cura, eu sou se buscamos a cura, eu sou, e se é a sabedoria que buscamos é Ele. Que lindo, que lindo, lindo. Então esse é o nosso Deus, que nos dá a sabedoria, que é a sabedoria, e aprendemos que sem Ele não adianta a sabedoria. Porque se o seu foco for a terra somente, a sabedoria até pode ser que te baste, e você vai conseguir bastante coisa, você vai ser considerado uma pessoa sábia, se o seu intuito é a fama, né? Você vai ser considerado uma pessoa famosa, vai ser considerado uma pessoa sábia. Mas quando você tem o seu foco na vida eterna, quando a gente reconhece, quando a gente admite, e a gente tem consciência que nós não somos daqui, que nós estamos passando por aqui, que, como diz na Bíblia, quem viveu muito chegará até os 80 anos, mas depois disso é só dores, enfim. Se nosso foco for a eternidade, você vai saber e vai entender que não adianta ter sabedoria se você não tiver na presença de Deus, se você não andar com Deus. Então ele diz: busca a sabedoria, ela vai lhe ser dada. E uma vez que Deus deu, dificilmente ele vai tirar. Eu não me recordo agora dele ter tirado alguma coisa de alguém na Bíblia. Até Saul, quando Deus o ungiu como rei, Deus o fez rei, Deus ungiu Salomão como rei. E quando Salomão se afastou, deixou de cumprir os mandamentos de Deus, quando ele começou a pensar por si mesmo, tem determinada passagem que ele está aguardando Samuel para poder fazer uma oferta a Deus antes de uma batalha, se não estou enganado, e Samuel não vem, e ele começou a enrolar, e Samuel não vem. Aí Saul foi lá e ele mesmo ofertou, sabendo que ele não poderia fazer isso. Quem tinha que fazer isso era o sacerdote, era Samuel. E quando Saul foi e descumpriu esse ordenamento de Deus, ele já desagradou a Deus. Saul chegou, em outro momento, foi falado: seja bem-vindo, André, vai estar conosco aqui na sexta-feira, vai estar numa live abençoada conosco na sexta-feira, dividindo aqui comigo. Nosso outro irmão entrou aqui também, da Costa, só aparece o sobrenome aqui, seja bem-vindo, meu irmão. Então nós estamos tratando do capítulo 8 do livro de Provérbios, e a leitura, o entendimento nos remeteu a Saul que foi ungido por Deus. Em determinado momento, ele começou a desobedecer às ordens de Deus. Deus disse para ele atacar o povo, não me recordo o povo certo agora, mas enfim, era para ele acabar com tudo. E chegando lá, ele trouxe as melhores coisas, ele fez os despojos, trouxe os despojos para si, e quando confrontado por Samuel, quando Samuel chegou até ele e falou assim: por que você desobedeceu a ordem de Deus? O que Saul fez? Em vez dele assumir, em vez dele ter autorresponsabilidade, ele começou
a desviar a culpa, né? Fala, não, os homens que estavam comigo, eles acharam por bem trazer os melhores bois. Então, veja, Deus, quando Ele nos dá algo, Ele não tira, né? Ao contrário, Ele ungiu a Saul a rei. E quando Saul deixou de cumprir os mandamentos dele, Deus se afastou dele, né? Deus tirou a sua presença dele. Então, o que nós devemos entender com isso, trazendo para a nossa leitura, assim como Salomão era o homem mais sábio do mundo, a partir do momento que ele deixou de atender aos princípios de Deus, às ordens de Deus, quando ele começou a se afastar de Deus, ele perdeu um principal que é maior, né? Assim, é maior ou igual à sabedoria, porque aqui a gente entende que Deus diz lá no verso 14 do capítulo 8, ele diz que Ele é a sabedoria. Então veja, Deus deu a sabedoria para Salomão, aquela do entendimento, e quando Salomão deixou de estar na presença de Deus, ele perdeu a sabedoria, ele perdeu o eu sou, Deus se afastou dele. Então o entendimento que nós temos como um todo do livro de Salomão, ele nos chama a termos sabedoria, a buscarmos a sabedoria, mas fica incutido, fica aqui subliminarmente, né, a gente consegue entender que não adianta você ter sabedoria se você não andar na presença de Deus. Então que você tenha sabedoria, que você busque a sabedoria, mas a par disso, aumente a sua fé, aumente o seu alimento espiritual, lendo a Bíblia todos os dias, orando, para você se manter na presença de Deus. Que quanto mais você desejar estar na presença de Deus, maior vai ser o seu entendimento, maior vai ser a sua sabedoria, e maiores bênçãos e maiores resultados você vai colher, espiritualmente e fisicamente, no mundo real que nós estamos. Amém? Minha filha Joyce entrou aqui, seja bem-vinda, minha filha do coração. Amo vocês, viu? Esses jovens de Deus são maravilha na nossa vida. Vamos seguindo aqui. Quem tiver alguma fala, quiser fazer algum comentário, fique à vontade para nos ajudar aqui. Ok? Vendo mais um trechinho aqui que eu anotei, né? Que eu já comentei. Lá atrás Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sabedoria proclama a verdade, consegue a felicidade aos que seguem seus caminhos e conduz à vida. A sabedoria é eterna, assim como Cristo é eterno. E tudo isso é colocado à nossa disposição se tão somente pedirmos, como está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, que a gente leu há pouco. E aqui vamos seguir mais para frente um pouquinho, para a gente entender onde nós fizemos umas anotações aqui. No verso 17, também é um verso lindo, diz assim a palavra de Deus, capítulo 8 de Provérbios, verso 17: eu amo os que me amam, e me acharão os que madrugando me buscam. O Senhor promete aqui que qualquer um que procurar conhecer e entender a sua palavra encontrará sabedoria, e Ele garante que ela será achada, e será achada ela mesma, né? A Patrícia esteve aqui conosco ontem, Paty. Deus te abençoe, minha querida, seja bem-vinda. E não sei se foi ontem ou antes de ontem, na live aqui que a gente vai fazendo, a gente vai surgindo o entendimento de Deus, vai surgindo o entendimento da palavra. E eu não entendia por que Deus tinha colocado no coração de fazer essas lives às 6 horas da manhã, né? Aí, durante a live eu entendi, né? Foi a frase do dia lá que a gente colocou pra gente, que eu pensava, né? Falei assim, mas 6 horas da manhã, quem que vai estar vendo, né? Quem que Deus está querendo? E primeiro foi para mim, né? Foi para mim entender que não importa se tem alguém vendo ou se não tem alguém vendo. Se Deus pediu, faça o seu melhor. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, né? Foi um tapa na minha cara, né? Clóvis, eu falei às 6 horas, faça às 6 horas. E depois, agora, né, veio outro entendimento, né? Que aqui diz no verso 17, do capítulo 8.
Eu amo os que me amam, e me acharão os que madrugando me buscam. Ou seja, está explicado, né? Se você está assistindo ao vivo aqui, né, de madrugadinha, a partir das 6 horas da manhã, Deus está falando aqui, ó, eu amo os que me amam. Se você entrou na live e continua assistindo, percebeu, sabe que nós estamos falando de Jesus, se você fica até o momento, é porque você ama Ele. Pode não saber ainda, mas você ama. E Ele diz aqui, e me acharão os que madrugando me buscam. Mais um tapa na cara, né? Por que eu falei para ser às 6 horas, Cláudio? Então vai ser às 6 horas. Amém? Só fazendo aqui um parênteses para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois. Somente a live de sábado, ela vai ser às 8 horas, porque o nosso convidado é dos Estados Unidos e lá o fuso horário é diferente. Para adequar a agenda, nós vamos estar entrando às 8, né? Mas como Deus falou no meu coração que era para enviar um convite para essa pessoa que vocês vão ficar sabendo hoje aí, né? E por incrível que pareça, essa pessoa aceitou, então é de Deus. Então nesse momento eu entendo que ele abriu uma exceção para a gente poder entrar mais tarde, no sábado que vem. E já falando aqui, viu, Everson? Dia 14, na segunda-feira que vem, vou estar fazendo a live aqui com a minha esposa para a gente tratar do capítulo 14 e falar um pouco de Deus e falar um pouco de inteligência financeira também. Amém? Então, pessoal, verso 17: eu amo os que me amam e me acharão os que madrugando me buscam. E nesse momento vem aquele insight para a gente, né? A gente busca a Deus só o momento que a coisa aperta, ou só quando você acorda, escova o dente, toma café, aí está esperando o horário para ir trabalhar, ou vai trabalhar de carro, vou aproveitar esse momento e vou orar, vou buscar a Deus. É válido sim, é válido, né? Mas você está aproveitando um momento que sobrou na sua agenda, de repente, para você buscar a Deus. E se você criar esse momento, e se você acorda às 6 horas, fala assim, amanhã eu vou acordar às 5, vou tirar uma hora do meu dia para Deus. E interessante é a gente tirar a primeira hora do dia para Deus. É consagrar, né, o nosso dia com a nossa primeira hora para Ele, em oração, através do nosso devocional. Se você tem um chamado para fazer live, faça live. Deus quer usar essa tecnologia que muitos usam, como ontem a Patrícia falou, eu não sabia que o Instagram foi considerado como a mídia que mais deturpa as pessoas, se não me engano, acho que é essa a palavra, né? Que mais causa mal para as pessoas. E ele está usando a mesma mídia que causa mal para outras pessoas para levar o bem. Então, se você tem esse chamado, use. Deus quer usar você, Deus quer abençoar outras vidas através da sua vida. Seja bênção na vida de outras pessoas. Vamos prosseguir aqui. No verso 18, lá do capítulo 8, diz assim: as riquezas e a honra estão comigo, bem como sólidas riquezas e justiças. Aqui a gente entende o quê? As riquezas dadas pela palavra de Deus são duradouras e não escapam como o ouro e como a prata. Veja, Jesus já falava: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E todo mais é espiritual que Deus fala, mas se você está com Deus, você vai alcançar também a parte financeira que está na Bíblia, também faz parte. E as pessoas buscam primeiro o ouro, primeiro a prata, buscam primeiro as riquezas desse mundo e depois vão buscar a Deus. Quando vão buscar a Deus, né? Muitas pessoas simplesmente passam. Então, buscar a Deus primeiro. Olha o Everson. Ô benção, ô glória. Não podemos recusar o chamado de Deus. Não podemos enterrar os talentos que Ele nos dá e deu a vocês, casal Teles. Ô glória. O Everson, eu creio que foi a chavinha que faltava aí para a Marciana poder
tomar posse do que já é dela já. Amém? Prosseguindo, diz assim o verso 19: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus benefícios são melhores do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, pelo meio dos caminhos do juízo, para fazer os que me amam herdarem bens permanentes e encherem-se os teus tesouros. Portanto, é para todos a declaração de que o caminho para o êxito, a honra, as riquezas duradouras, a justiça e o juízo encontram-se na casa do tesouro. Na casa do tesouro, qual é que é? É a palavra de Deus, é a Bíblia. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Aprendendo, eu aprendendo mais do que vocês, tenho certeza, com os insights, com o que vocês nos trazem aqui. Outra parte bacana, aqui vamos adiantar um pouquinho para a gente poder Ô, meu amigo Mingo Zamora, seja bem-vindo, meu querido. Vamos adiantar aqui um pouquinho para a gente poder, que muito extenso o capítulo, para a gente não se perder. O verso 32 diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, pois bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Vou baixar aqui um pouquinho. Bem-aventurados são os que buscarem os meus caminhos. No verso 33, atentai para a instrução e sede sábios, não a desprezeis. Olha o que diz aqui no verso 34, que bacana. Bem-aventurado o homem que me ouve, velando as minhas portas cada dia, aguardando as soleiras da minha entrada. Ou seja, a sabedoria não virá a ninguém sem ser convidada. E aqui no verso 34, Deus nos convida novamente a buscarmos a sabedoria, a pedirmos a sabedoria. E ele fala por quê? Está no verso 35. Por que você deve buscar sabedoria? E no entendimento de hoje, do verso 38, o eu sou, né, que está lá no verso 14. Eu sou a sabedoria. Então, por que nós devemos buscar a sabedoria? Por que nós devemos buscar a Deus? No verso 35 está a resposta. Porque o que me achar, achará a vida, e terá alcançado o favor do Senhor. Aqui uma anotação, né? Qualquer vida prometida por qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, a gente sabe que é mentira. Né? Aqui tem outra anotação que a gente fez. A sabedoria de Deus era um mistério antes de ser revelada por Cristo. E a revelação de Jesus Cristo só pode ser entendida através do Espírito Santo, através da sabedoria que Deus nos dá. Então, assim, está tudo interligado. A gente não pode perder esse foco de que está tudo interligado. Mas para tudo que está interligado, para a gente alcançar, passa por nós, passa pela nossa permissão, passa por nós buscarmos, que é o livre-arbítrio. Busque a Deus, você terá sabedoria, você conhecerá de Jesus e assim por diante. Como está escrito aqui nas anotações, porque está lá em 1 Coríntios 2:11, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, quem não tem o Espírito de Deus não possui sabedoria e, consequentemente, não tem a verdade, anda sem direção e não tem vida. Porém, todo aquele que é nascido de Deus possui a mente de Cristo. Que sabedoria mais privilegiada é essa que Ele nos dá, que nós temos a chance de alcançar cada dia aqui nos nossos estudos, você nas suas orações, na sua casa, né? Nós não devemos desistir dessa busca pela sabedoria. E lá no verso 36, o último verso, né, do capítulo 8, e Deus diz, nos alerta: mas o que peca contra mim defrauda a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ou seja, se nós pecarmos contra Deus, se nós desobedecermos suas instruções, seus princípios, nós pecamos contra a nossa alma, e a morte
é a morte espiritual, é a morte da alma, é a pior que tem. Não é verdade? Porque nós somos de Deus, nós somos de Jesus, nós sabemos que nós não somos daqui. E que a morte do corpo, para o crente, é uma vitória. Nós não desejamos a morte, nós desejamos vida. Viver enquanto aqui na terra, vivermos espalhando a palavra de Deus, vivendo da melhor forma possível para honrar e glorificar o nome dele. Mas quando a morte vier, nós seremos vencedores. Porque atentos aos princípios, a morte é a passagem para nós estarmos em espírito, para nós estarmos santificados ao lado de Jesus Cristo. Amém? Diz Everson aqui: muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós fomos escolhidos para a maior missão, sermos instrumentos nas mãos de Deus, compartilhar vida e viver a sabedoria segundo Deus. Oh, glória, que bênção! E aqui lembrando os irmãos aqui que na quarta-feira que vem, quarta ou quinta-feira que vem, o Everson vai estar aqui conosco também, nos concedendo um pouco da sua sabedoria, um pouco do seu entendimento, da sua luz nas nossas lives aqui também. Não vejo a hora de compartilhar. Amanhã já começam novamente as participações. Pastor Alex, um homem de Deus aqui da nossa igreja, muito humano, muito gente fina, muito bondoso demais e sábio nas escrituras, sábio na palavra, vai estar aqui conosco na quarta-feira. Na quinta-feira eu vou estar com o pastor Enéas, lá de Paranavaí. É um cara treinador comportamental também, é muito show de bola. Na quinta-feira, na sexta-feira eu vou estar com o jovem André aqui, que é da nossa igreja, um jovem de Deus, uma pessoa muito querida por nós, na sexta-feira. No sábado nós vamos estar recebendo o nosso amigo, o pastor Welbert Siqueira, vai estar conosco direto lá de Flórida, nos Estados Unidos, às 8 horas, vai estar aqui nos abrilhantando um pouco com o seu conhecimento também. E Deus está colocando no nosso coração de convidar pessoas que Ele está escolhendo para estar trazendo aqui para vocês esse entendimento dessa palavra. Então vamos recapitular aqui, pessoal, para a gente poder manter o foco. Nas nossas lives, essa inteligência emocional por trás do livro de Provérbios, lá no capítulo 1, nós aprendemos, Deus nos mostrou o fundamento. Qual o fundamento para a prosperidade, para uma vida verdadeira? Está lá no capítulo 1 do livro de Provérbios, é a sabedoria. Ele nos apresenta a sabedoria. E hoje a gente entende que ele estava se apresentando. No capítulo 2, ele nos diz como receber tal sabedoria. No capítulo 3, ele nos diz que a gente vai receber. Se você busca, se você pede, você vai receber. E nos alerta para quando nós recebermos, lá no capítulo 3, quando nós recebermos a prosperidade, quando nós recebermos a sabedoria, nós não nos esqueçamos da onde ela vem, da onde ela procedeu, que vem de Deus. No capítulo 4, foi a parte que mais me chamou a atenção e a gente deixou gravado aqui, foi que Salomão continuava falando com seu filho sobre os benefícios e atributos de buscar a sabedoria, de ter a sabedoria. E lá ele deixa um conselho valiosíssimo, quando ele diz para o seu filho: adquire a sabedoria, busque a sabedoria. E a gente sabe que como toda vez eu leio esse trecho, a gente relembra que não basta só a sabedoria, nós temos que buscar a sabedoria e andarmos na presença de Deus. Porque a Salomão foi dada a maior sabedoria de todas, mas por deixar de andar na presença de Deus, no fim da sua vida, ele perdeu o principal, que era Deus. No verso 5, Deus nos chama a atenção, no capítulo 5, Deus nos chama a atenção novamente, para não abandonarmos a sua palavra. E foi nos falado sobre a mulher estranha, eu entendi também relacionamentos estranhos, estranhos à palavra, estranhos a princípios, e falamos sobre sexualidade também. Foi muito lindo a live do dia 5. No capítulo 6, nós compreendemos a importância de não sermos fiadores. Deus nos instrui o porquê nós não devemos ser. Ele não nos impede, Ele só nos diz o porquê
não devemos ser. Ele nos instrui. Ele fala também sobre o perigo das palavras dos homens maus, das mulheres más, daqueles que trazem discórdia, que trazem desentendimento entre os irmãos, entre as famílias, entre as empresas. Aí você traz para a sua vida, né? A Rose, seja bem-vinda, Rose. Outra jovem de Deus, abençoada, jovem da nossa igreja aqui, uma pessoa iluminada, uma pessoa que Deus tem grande trabalho a fazer através da sua vida. Temos certeza disso. Seja bem-vinda, viu, Rô? Aprendemos ainda no capítulo 6 sobre os perigos dos pecados sexuais, sobre a preguiça e a necessidade do homem de se sentir importante aos olhos de Deus. Né? Como a gente falou lá no capítulo 6, o ser humano, Dale Carnegie, fala também no seu livro Como Fazer Pessoas e Conquistar Amigos, como conquistar amigos, algo nesse sentido. Ele fala lá também que um desejo do homem, do ser humano, desde que nasce, é se sentir importante. Não é mal isso daí, é bom, desde que você balance, desde que você tenha um equilíbrio nessa busca por se sentir importante. Conversando com o pastor Alex esses dias, né, a gente entra meio em conflito, porque a gente quer fazer as lives, a gente quer levar a palavra de Deus, a gente quer servir de instrumento para Deus. Ô Paulo, seja bem-vindo, meu querido. A gente quer servir de instrumento de Deus para levar a palavra dele, só que a gente não quer que isso suba para a cabeça, a gente não quer se sentir mais importante do que isso que está acontecendo, que as pessoas encontrem a palavra de Deus, que as pessoas compreendam o que Deus quer nos passar através da sua palavra. E a gente fica um pouco perdido, porque é do ser humano se sentir importante. Então, em conversa com o pastor Alex, sabiamente, ele nos diz que dependendo do seu chamado, dependendo do que Deus quer para você, não tem como você não chamar atenção, você fisicamente não chamar atenção. Assim, ele ainda citou o próprio Jesus, né? A gente para pensar, Jesus queria fama, Jesus queria ser famoso. Jesus não queria ser famoso, né? Ele queria salvar, libertar, curar, resgatar pessoas, ele queria que as pessoas conhecessem a verdade, né? O verbo se fez carne e por aí vai. Só que ele ficou famoso, né? Na época dele, as pessoas iam para ouvir, para ver quem que é esse Jesus, e quando chegavam aí, ele metia Jesus no peito. Então existirão pessoas que virão ver você, né? Que virão ver a Rô, que virão ver o Everson, que virão ver o Paulo, que virão ver a Paty, que virão ver a Marciana, que virão ver o Mingo, que virão ver a Joyce, que virão ver o André, enfim, que virão ver todos aqueles que estão passando por aqui, que vão passar. Tem pessoas que virão ver você. Por quê? Porque você, ou pelo seu círculo de amizade, ou pelo seu entendimento, não importa, você chamou a atenção dessa pessoa de algum jeito. Só que você sabendo e se colocando sempre abaixo da palavra, sempre abaixo de Deus, Ele vai usar você para chegar nessas pessoas. Então, é um equilíbrio, é muito temeroso, eu tenho muito medo disso. Estava conversando com o pastor Alex, quase que a gente não fez as lives por causa disso, que a gente fica meio preocupado, né? O que o povo vai falar? O que o povo vai... lá o Cláudio está querendo se aparecer, né? E aí Deus coloca as pessoas certas na vida da gente, assim como Everson, assim como Patrícia, aí é o pastor Alex, que vem o entendimento de que nós somos instrumentos de Deus. E nós seremos o que Ele quiser que nós sejamos. E nós sabemos disso. Então, que nós nos coloquemos no nosso devido lugar, que é de sermos servos, né? De sermos servos para que Ele atinja outras pessoas. Então, como o próprio Jesus, infelizmente, nem todos gostaram dele, né? Nem todos o aceitaram, inclusive vários participaram de sua crucificação. Então, nós temos a consciência de que nem todos se agradarão sequer de ouvir a palavra de Deus.
né? Então, nós somos chamados a fazer. E na hora certa, no entendimento de Deus, de acordo com o Espírito Santo, essas sementes que estão sendo lançadas aqui vão florescer no coração de alguns e vão dar frutos. E isso é o que busca, e se não me engano o Everson falou esses dias, né, que o verdadeiro cristão é aquele que dá frutos. E não há como dar frutos se você não semear. Não há como você semear se você não aproveitar daqueles dons que Deus te deu para que você possa semear a palavra dele. Se você teve um dom de falar em frente a uma câmera, em frente ao celular, fale de Deus. Se você teve um dom de escrever um livro, escreva sobre Deus, escreva sobre as maravilhas dele. Se Deus te deu um dom de trabalhar em algum trabalho, no seu trabalho, faça o seu melhor. Então o nome dele será glorificado através do seu trabalho. São inúmeras maneiras que nós podemos usar no nosso dia a dia para honrar a Deus através da palavra. Então eu creio que Deus nesse momento deve estar falando para alguém, porque não era para a gente estar falando isso, né? E veio esse entendimento. Se você tem o chamado de Deus, faça o chamado de Deus, se entregue, como a Patrícia disse ontem, pule de cabeça, não tenha medo. Acho que é o único lugar do mundo que você pode mergulhar de cabeça sem medo, é no centro da vontade de Deus. Pule de cabeça, se entregue. Mas eu tenho vergonha, ele vai tirar sua vergonha, mas eu não sei o que fazer, ele vai te instruir o que fazer. Apenas ande, se movimente. O coração queima, fale. Não sei o que eu vou falar. Entra ao vivo, o Espírito Santo vai te abençoar, vai te dar o entendimento necessário. Assim como era Moisés, quando ele foi chamado por Deus, né? Ele não tinha, era gago, né? Segundo alguns falam, e ele não sabia nem o que falar, e Deus disse para ele: eu falarei através da sua boca. Assim é Deus. Ele faz o que ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer. E ele está querendo fazer com você que está assistindo. E não desanime, lute e se entregue. Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Aqui diz o Everson: todos estamos recebendo bênçãos nesse momento ao meditarmos na Bíblia. Isso é bênção, né? Mas o maior abençoado é você, Clóvis, porque o que ensina é o que mais aprende. O que mais entrega é o que mais recebe. Glória! Ei, meu irmão, é isso aí. Eu sei que eu estou aprendendo demais. E eu não tenho vergonha, né? A gente está falando aqui, tem hora que eu venho com entendimento, na hora que a gente está lendo, que a gente está passando a palavra aqui, aí o Espírito Santo fala no ouvido da gente, aí você leva um tapa na cara. Você leva um tapa na cara do Espírito Santo, que a hora que vem aquele entendimento, que você não está falando para ninguém, você está falando para si mesmo, né? É bem isso que Deus fala aqui, que o Everson escreveu ali, né? E diz lá o Everson: luz não foi feita para ficar escondida. Você e a Marciana são luzes que precisam brilhar cada vez mais. Todos nós somos luzes, vamos brilhar em nome de Jesus. É o chamado de Deus, né, Everson? Todos nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Então, que nós façamos a nossa parte, né? Tribulações virão, problemas virão, oportunidades e situações de desânimo surgirão, mas, né, quem está com Deus, ele às vezes até deixa, né, a gente até a hora que ele vê que a gente não está aguentando, mas que ele olha lá de cima e fala assim: não, ele aguenta mais um pouquinho, ela aguenta mais um pouquinho. E se você tá firme em Deus, se você está orando, se você está jejuando, se você está buscando, se você está se entregando, ele está com você. E a hora que você achar que você não aguenta mais, que você, em oração, de repente, aos pés da cruz, você olhar para Deus e falar assim: não aguento mais, estou te entregando, estou parando. Nesse momento, Deus entra, te pega no colo e fala assim: agora deixa comigo, que eu te fortaleço, que eu te dou entendimento, que eu te dou força, que eu te dou garra, que eu abro portas onde estavam fechadas, que eu abro muros, que eu derrubo muros, que eu abro janelas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Viva o milagre de Deus na sua vida. Se entregue,
Ele está chamando várias pessoas, Ele está levantando várias pessoas, que você seja o canal de bênçãos através por onde Deus vai passar a bênção para outra pessoa. Tem um amigo meu, Dr. Roberto, um homem de Deus, uma pessoa sábia, um amigo muito querido. Lá atrás, quando eu me converti, ele falava assim: Clóvis, nas suas orações, ore e peça para Deus, fala assim: Deus, me use como seu instrumento para abençoar outras pessoas, me use como seu instrumento para que o Senhor possa alcançar almas. E peça isso. Ao você pedir para que você seja instrumento para Ele abençoar outras pessoas, Deus vai te prosperar financeiramente, vai te dar um entendimento que você possa ter dinheiro, sim, que você possa ganhar dinheiro para abençoar a obra dele, para você ajudar na sua igreja, para você ajudar com cestas básicas, para você ajudar quem está nesse estado. Deus precisa, claro que se Ele quiser, Ele faz assim, Ele cria, acaba com tudo, mas Ele quer usar você, Ele quer usar a mim para abençoar outras pessoas. Então Ele quer derramar bênçãos. Peça, Ele vai te dar, Ele vai te entregar, e você então vai ser um abençoador na vida de outras pessoas. Você vai ser uma pessoa que vai ajudar financeiramente outras pessoas. Assim, quando lá atrás eu comecei a pedir para mim ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, Deus não deu na hora, né? Por quê? Porque eu não tinha um entendimento financeiro, eu não tinha controle financeiro, eu não tinha inteligência emocional financeira, eu não tinha inteligência para lidar com dinheiro. Então Deus não vai dar dinheiro para você, não vai te dar uma condição boa para você se perder. Então o que Ele deu primeiro? Ele deu um entendimento, através da minha esposa, que se aprimorou em inteligência financeira. Ela é minha coach. Pela primeira vez na minha vida, depois que ela começou a me trabalhar como pessoa, eu consegui guardar dinheiro. Pela primeira vez na minha vida, nós temos alguns pequenos investimentos, mas nós temos. Então assim, mas por quê? Porque lá atrás eu pedi para Deus que Ele me usasse para abençoar outras pessoas. Ele sonda o coração, Ele vai ver se você realmente quer aquilo, e Ele vai dando aos poucos. Primeiro Ele foi dando sabedoria para poder trabalhar com dinheiro, para poder fazer com que o dinheiro trabalhasse por nós. A Joyce, aqui, uma jovem lá da nossa igreja também, minha esposa é coach dela também, né? Está ajudando ela, uma jovem com 22, 23 anos, né? Já está investindo. Imagina a hora que estiver com 30, 40 anos, tanto de pessoas que ela vai estar abençoando. Deus vai estar abençoando através da vida da Joyce. Então, observe, Deus é lindo demais. Peça, Ele vai te conduzindo no tempo dele, para Ele não perder você. Ele não vai te dar nada que Ele venha a perder você, se você já é dele, certo? Se você ainda não é dele, Ele vai tratar você para que você realmente o aceite, e depois Ele vai entrar com as providências na sua vida. Deus faz tudo da forma certa. Às vezes vai ser necessário Ele te quebrar inteiro, financeiramente, emocionalmente, de todo quanto é tipo de forma. Mas creia, cada dor, cada pedacinho que for trincado, cada pedacinho que for quebrado, vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Porque Deus não conserta nada. Deus faz novo. Deus faz novo. E às vezes o processo é dolorido. O processo é sofrido. O processo para alguns dói menos, para outros dói mais. Mas o resultado final é maravilhoso. Você vai lembrar do momento de dor, você vai lembrar do momento de fraqueza e vai entender que aquilo foi necessário. E a hora que você se olhar no espelho, você vai agradecer e vai falar para Deus: se precisar, faça de novo, Pai. Eu prefiro ser quebrado, moído, destruído por você, pelo Senhor, porque eu sei que onde o Senhor quebra, onde o Senhor destrói, o Senhor reconstrói coisas novas. É maravilhoso demais. Olha aqui, já deu 20 segundos, não vai dar tempo nem de orar aqui, já está caindo a live. Pessoal, 20 segundos, né? A Marciana, minha esposa, diz: no processo até o nosso milagre de Deus nos prepara para receber. Ele não está preparando, Ele já nos deu. Se não recebemos ainda é porque não estamos preparados.
5 segundos, pessoal, vai acabar aqui, mas eu vou estar orando por vocês. E amanhã